De todos os mais 20 filmes de My Little Pony que foram lançados desde os anos 80, é curioso notar o fato de que apenas 2 deles foram pro cinema. Sendo eles o primeiro filme da franquia lançado em 1986 e o filme da quarta geração, lançado em 2017. O que será que aconteceu pra franquia ficar 31 anos sem lançar nada nos cinemas, mesmo tendo sido lançados vários filmes nesse meio tempo? Bom, a culpa é do primeiro filme de My Little Pony, aquele lá da primeira geração. Pois apesar dele não ser ruim, depois dele demorou muito pra Hasbro querer lançar outros filmes de My Little Pony no cinema. E o irônico é que hoje em dia ela não quer parar mais. Mas o que houve com esse filme pra ele ter começado tudo isso? Nesse vídeo eu não vou fazer review ou análise desse filme, pois ele não tem nada demais. O filme conta a história de quando uma bruxa junto com suas filhas querem acabar com o Festival dos Pôneis. Então elas criam um monstro gigante de slime pra acabar com a Poneylândia. Agora eu tô em dúvida se a vilã desse filme é uma bruxa ou Resident Evil. Assim os pôneis e companhia têm que arrumar um jeito de acabar com isso. Ah, e curiosidade, esse slime roxo do filme se chama Smoothie, e assim como vários outros personagens das gerações antigas de My Little Pony, ele fez uma aparição na quarta geração como convidado do Discordia no Baile Galopante. Só me pergunto por que fizeram ele ser especificamente verde na quarta geração, ele ficou parecendo um catarro ambulante. Mas voltando ao assunto, o que fez esse filme completamente inofensivo se tornar uma mancha na história da franquia foi o seu desempenho péssimo nas bilheterias. Pois o filme originalmente foi feito para passar nos cinemas do mundo todo. Então ele teve um orçamento bem alto para ser produzido. Para ser mais específico, ele custou 5 milhões de dólares. Porém, nas bilheterias ele arrecadou também 5 milhões de dólares ao redor do mundo, trazendo prejuízo para a Hasbro. Pô, mas o filme rendeu o mesmo que ele custou, então não foi um grande fracasso. Aí é que você se engana. Pois normalmente, para filmes que são lançados no cinema, marketing, produtos, divulgação e coisas assim custam o dobro do orçamento original. Ou seja, se o filme custou 5 milhões para ser feito, ele tem que arrecadar pelo menos 10 milhões para a empresa que fez ele não sair no prejuízo. E mesmo se esse lance dos custos adicionais não fosse o problema, o filme ainda assim seria um certo fracasso, pois 5 milhões foi a bilheteria mundial. E ele arrecadou o exato valor que ele custou para ser feito. Então ele apenas conseguiu se pagar e não trouxe mais nenhum lucro além disso. Então, além dele não ter feito tanto sucesso quanto o esperado, ele trouxe prejuízo para a Hasbro. Principalmente porque nessa época a Hasbro já tava meio mal das pernas graças ao lançamento do filme do Transformers, que também não teve uma boa bilheteria. Então os dois filmes deram tanto prejuízo que a Hasbro teve que cancelar projetos para futuros filmes de suas franquias. E ainda por cima, o filme de My Little Pony teve péssimas avaliações, sendo criticado por ser muito infantil e pela animação muito simples para um filme de cinema. E o título do vídeo confesso que é meio exagerado, mas não é um clickbait. Pois graças ao fracasso do filme, levou mais de 30 anos para a Hasbro lançar outro filme de My Little Pony nos cinemas. Nesse meio tempo, dos anos 80 até 2017, lançaram muitos filmes de My Little Pony, mas todos eles iam direto para televisão, DVD e VHS. O mais perto que eles chegaram foi colocar Equestria Girls para passar em alguns cinemas na época do lançamento, só que foi uma estreia bem limitada em algumas cidades específicas. Foi mais um teste do que um grande lançamento de fato. Até que em 2017, lançaram o filme da quarta geração de My Little Pony, ou apenas My Little Pony o filme, sendo que aquele filme da primeira geração também se chamava apenas My Little Pony o filme, então o filme de 2017 seria o My Little Pony o filme 2? Eu não sei, tô pensando demais. Esse filme custou 6 milhões de dólares, quase o mesmo do filme dos anos 80, e arrecadou ao redor do mundo mais de 60 milhões de dólares. Vou ganhar muito dinheiro, farei um montão. Que não foi uma bilheteria fantástica nível filme da Disney, mas é um ótimo retorno, já que ele superou seu orçamento original e os custos adicionais. Além de que os produtos do filme venderam horrores e a fanbase de My Little Pony só falava disso na época. E esse filme foi um empurrãozinho necessário para que a Hasbro perdesse o medo de lançar filmes de My Little Pony no cinema novamente. Ainda em 2017, quando o filme mal tinha lançado, já começaram a planejar mais um filme de My Little Pony para os cinemas. Pois em 2021 tentaram lançar o filme da nova geração nos cinemas, mas graças à pandemia não deu certo e lançaram ele direto no streaming. E o hype da Hasbro não parou, porque com essa onda de live actions anunciaram ano passado um live action de My Little Pony também, no qual não recebemos mais nenhuma atualização desde que ele foi anunciado. E mesmo que esse filme provavelmente não, com certeza vai ter uma qualidade bem duvidosa, eu tenho muita curiosidade pra saber como ele será se ele for lançado pro cinema. Será que ele vai ser um sucesso ou outro fracasso, assim como o primeiro contato de My Little Pony nas telonas? Não sabemos por enquanto, pois simplesmente soltaram a bomba e saíram andando. Mas eu gosto assim, porque os memes que fizeram compensam a espera. A Hasbro deve estar com alguma zica bizarra desde 2020 pra cá, pra 2 gerações seguidas de My Little Pony floparem.
Porque o Pony Life fracassou e os fãs odiaram, e a próxima geração também fracassou e os fãs também odiaram. A quinta geração de My Little Pony, popularmente conhecida como G5, começou de forma bem promissora. Por mais que os fãs já estivessem com o pé atrás com o vazamento das primeiras imagens do filme lá em 2021, quando ele lançou e deu início a essa geração, a recepção dos fãs foi até que razoavelmente positiva. Até porque a história é bacana e a qualidade de animação é impecável. Não é pra menos, porque o filme era pra ser lançado nos cinemas, mas graças à pandemia ele foi direto pro streaming. Só que esse interesse dos fãs e o capricho na produção morreram pouco tempo depois, pois a história dessa geração foi avançando, lançaram mais coisas e os fãs odiavam mais essa geração a cada novidade anunciada, fazendo essa geração ficar marcada na história de My Little Pony, pois ela foi lançada em 2021 e em 2024 ela já foi cancelada. Sei que esse ponto é deveras contraditório, já que a franquia em geral é feita para crianças. Mas não podemos negar que um dos principais fatores que afastaram os fãs antigos é que essa geração é muito infantil. E isso é péssimo, porque essa geração é uma continuação direta da quarta geração. E que a Lauren Faust queria criar um conceito que se distanciasse das outras gerações de My Little Pony. Pois ela quis que a G4 fosse um desenho que as crianças gostassem, mas que os pais, irmãos mais velhos e adultos em geral também curtissem. E funcionou bem até demais, porque a maioria esmagadora dos fãs de My Little Pony são adultos. E a G5 também tentou agradar as crianças e os adultos ao mesmo tempo, mas com um humor muito mais infantil. Ok que o humor da G4 não era lá a coisa mais refinada e inteligente que tem, mas é algo que eu imagino que um adulto vai soltar um arzinho pelo nariz ao ver. Me corrigindo um pouco, a G5 não é infantil, ela é infantilizada. Mas são a mesma coisa. Tecnicamente, são muito diferentes. Porque tentaram abordar alguns assuntos sérios, só que ninguém ligou quando isso aconteceu, por causa das cores fortes e saturadas, temas muito repetitivos, humor baseado em gritaria e personagens agindo que nem malucos, e a história confusa. Então essa mistura não combinou. Por exemplo, a maior lição que essa geração tenta passar é sobre preconceito, já que o principal plot é que os pôneis viveram separados por séculos e apesar deles voltarem a viver em paz, o preconceito continua. Só que essa mensagem foi muito mal explicada, porque uma hora os pôneis estão falando sobre xenofobia, pra depois eles ignorarem tudo e começarem a cantar e dançar que nem numa série do Disney Channel. Então esse também é um dos principais problemas da G5, o roteiro não leva nada a sério. Por exemplo, no Make Your Mark tem toda uma história da Opaline arquitetando o seu plano de vilã, e ela sem querer deixa várias pistas de que ela tá aprontando alguma coisa. Mas os personagens não ligam pra nenhuma dessas pistas e continuam agindo como se nada estivesse prestes a acontecer. E os próprios roteiristas não parecem levar a história a sério. Tipo, tem personagens que aparecem e somem do nada e coisas que eles tratam como se fosse algo muito importante para a história, mas que nunca mais voltam a serem mencionadas. E lembrando que a G5 tentou fazer que nem a G4, criando uma história que se estende por vários episódios em temporadas. Porém, essa ideia não foi bem executada aqui. E por falar na G4, é claro que precisamos falar do elefante na sala. Essa geração foi claramente feita para ser uma história à parte, até porque Reboot é justamente uma reinicialização, meu Deus que palavra difícil, do universo de alguma obra. Porém, juntaram a história da G5 com a da quarta geração de última hora para chamar a atenção dos fãs. Graças a isso surgiram inconsistências monstruosas que eu já abordei em outros vídeos aqui do canal. É como se eu escrevesse uma redação sobre o Machado de Assis, mas de última hora eu decido que eu quero escrever uma redação sobre a Elis Regina. E ao invés de eu reescrever a redação que eu fiz, eu simplesmente adiciono o novo tema que eu quero. Óbvio que o resultado não vai ser o mais coerente. E foi isso que aconteceu com a G5. Essa geração foi escrita como um reboot, um universo totalmente diferente da G4, mas decidiram transformar em uma continuação direta. Parando pra pensar, será que a G5 pode ser considerada uma geração à parte? Porque ela é tecnicamente a mesma coisa da G4, só que vários séculos depois. Então ela na verdade é uma G4.5? Ok, voltando ao assunto. Eu sei que seria burrice simplesmente não investir mais na G4, pois essa é a geração mais lucrativa de toda a franquia, mas mexer na história da G4 do jeito que fizeram é equivalente a fazer embaixadinha com uma caixa de marimbondos. Pois eles já tentaram mexer na história da G5 duas vezes e os fãs reclamaram demais. Pony Life em 2020 teve uma péssima recepção já na época do primeiro teaser, o canal oficial da Hasbro até apagou o vídeo depois, e Equestria Girls hoje em dia a maioria dos fãs gostam, mas em 2013, quando esse spin-off foi lançado, tiveram fãs que mandaram ameaças de você sabe o que para os roteiristas da Hasbro. É esse tipo de fã que vocês querem irritar?
Ah, mas My Little Pony é uma franquia de brinquedos, e daí que a série estava sendo mal recebida? A venda de produtos é a prioridade. E se eu te falar que até isso não deu certo nessa geração? Até porque as vendas foram até que bem nos primeiros lançamentos, mas com o tempo os produtos começaram a encalhar nas prateleiras das lojas. E o porquê disso? Ninguém sabe com precisão. Mas eu presumo que seja porque a maioria dos produtos depois de um tempo pararam de serem vendidos em outros países, incluindo no Brasil, e porque eram umas pôneis muito repetitivas, não tinha variação, eram produtos dos mesmos 5 personagens com quase nenhuma variação. Na G4, as crianças e principalmente os colecionadores gostavam mais dos personagens secundários que nunca apareceram na série do que das próprias bonecas das protagonistas, justamente por causa da variedade. E nem é só a G4, todas as gerações tinham muita variedade. E outro fator agravante é o fato dessa geração ser muito confusa. Porque a história era toda picotada, as coisas demoravam pra acontecer, vira e mexe eles se contradiziam, e tinha muita coisa sendo lançada ao mesmo tempo. Por exemplo, os episódios de Make or Make estavam sendo lançados na Netflix ao mesmo tempo que os episódios de Terry Tale estavam sendo lançados no YouTube. E ambos contavam histórias diferentes e às vezes eles até se contradiziam em alguns pontos. E também tinha algumas partes da história que estavam sendo contadas nos quadrinhos, mas que também eram muito confusos e muito enroladores. Então um total de 0 fãs ficaram surpresos quando em setembro de 2024 foi anunciado o fim da G5. Bom, acabou entre aspas, porque até hoje em países como Vietnã, China e Indonésia, produtos da G5 ainda são lançados. Mas eu acho que isso não é o suficiente para manter uma geração viva. Pelo título, você já deve ter deduzido que nesse vídeo eu vou falar sobre os produtos de My Little Pony, a não ser que você tenha clicado nesse vídeo esperando uma receita de empada de camarão. Eu acho que eu não preciso explicar que My Little Pony nasceu como uma franquia de brinquedos e que todos os desenhos foram feitos como comerciais para vender os produtos. Mas muita gente esquece disso por causa da G4, que também era para ser uma enorme propaganda em forma de desenho. Mas a série era genuinamente tão boa e o desenvolvimento dela era tão bem feito que o propósito original dela ficou obsoleto, porque a série fazia mais sucesso que os próprios produtos. Só que essa reputação não foi muito benéfica, porque com o tempo pararam de focar na produção de produtos, pois o desenho em si já fazia muito sucesso. Mas era a venda de produtos que bancava a produção do desenho. Então, coincidentemente, em 2017, quando as vendas caíram, já começaram a produzir a G5 e o desenho acabou. Na época disseram que foi porque já era a hora do desenho acabar. O que eu concordo, mas eu aposto que se as vendas não tivessem caído, eles teriam estendido o desenho até a temporada 43, ou sei lá. Nem me fala. E cara, como colecionadora, eu digo que a Hasbro tava pedindo pra flopar, já que ela não soube lucrar em cima do universo que ela tinha em mãos. Tipo, mesmo que a maioria dos fãs da franquia fossem adultos, eles compravam os brinquedos da série mesmo assim, e as crianças também gostavam dos brinquedos. Então o que levou ao flop dos produtos de My Little Pony não foi a baixa qualidade dos produtos e nem foi culpa da faixa etária do público, foi a falta de variedade. Você tem certeza disso? Já que depois de 2017, a época do lançamento do filme, começaram a lançar dezenas de produtos dos mesmos personagens de novo, sem nenhuma variação. Sim, eu sei que as Many-Six são as protagonistas do desenho, então é natural que fizessem muitos produtos delas, mas antes de 2017 tinha muita variedade de personagens. Até porque esse era o intuito original da série. Se algum personagem ou lugar novo aparecia, era pra vender brinquedos. E nem precisava disso, porque até hoje é muito comum você ver colecionadores loucos atrás de pôneis como Dewdrop Dazzle, Little Hurt, Diamond Rose, entre outros personagens que nem sequer apareceram na série. E mesmo que eles lançassem várias versões das Many-Six, elas sempre tinham alguma coisinha diferente, tipo algum acessório, uma casinha e até outros personagens que incentivavam você a comprar. Mas depois de 2017 foi tendo menos e menos variedade de personagens, porque eram lançadas as mesmas pôneis com os mesmos acessórios. Mas isso foi apenas os produtos, porque cara, na 8ª e na 9ª temporada a série ganhou centenas de personagens novos. Só de alunos da Escola da Amizade devem ter surgido uns 40 personagens. Mas apenas 3 ou 4 desses novos personagens ganharam qualquer tipo de produto. E mesmo assim foram pouquíssimos. Tipo, a Escola da Amizade até hoje é alvo de críticas e reclamações de fãs porque foi uma ideia que não tinha necessidade de ser colocada na série, deixou os episódios muito repetitivos e indiretamente ela deixou os personagens extremamente descaracterizados. E é óbvio que só tiveram a ideia de colocar isso na série pra vender brinquedos. Mas a que custo? Porque fizeram apenas uns 2 playsets e alguns poucos produtos. Ou seja, acabaram com o desenvolvimento da série por nada praticamente.
My Little Pony era um desenho feito apenas para vender produtos. E é ótimo que com o tempo foram deixando esse propósito de lado, fazendo a introdução de personagens na história ser mais natural. Mas alguém precisava pagar a produção do desenho, né? Então dar menos atenção à venda de produtos foi um baita tiro no pé. E não aprenderam com os próprios erros depois da G4, porque aquele mesmo problema de produtos repetitivos afetou a quinta geração também. Na G5 eles lançavam os mesmos produtos dos mesmos personagens com os mesmos acessórios centenas de vezes. O máximo de variação que eles tinham é que alguns vinham com cabelo e outros não. Apenas. Dá pra contar nos dedos de uma mão quantos personagens além dos principais ganharam produtos. Mas mesmo assim, eles sempre vinham em packs com outros personagens. E eu não estou reclamando disso como uma colecionadora. Vendo do ponto de vista de uma criança, ela não vai querer vários bonecos idênticos do mesmo personagem. E supondo que ela realmente queira, os pais não vão querer gastar dinheiro com um boneco que ela já tem outro igual. Não tinha mais nada que incentivasse a pessoa a querer ir atrás das outras mercadorias. Resultado, a G5 teve apenas 129 brinquedos lançados, pois as baixas vendas não conseguiram bancar a produção dos episódios de Deixe Sua Marca e Tell Your Tale. Mas nem tudo está perdido, pois enquanto a Hasbro desperdiçou o potencial de seus próprios personagens, a China aproveitou a oportunidade. Eu já fiz um vídeo recente sobre a febre de My Little Pony na China, pois muitas marcas estão fazendo parceria com a Hasbro para lançarem novos produtos de My Little Pony, tanto da G5 quanto da G4 na China. E parece que só agora estão tentando recuperar o tempo perdido, lançando vários produtos colecionáveis desses personagens que foram esquecidos no churrasco no passado. E adivinha? Eles estão vendendo super bem! A Peanut Butter, por exemplo, lá na época que o desenho ainda estava no ar, nunca ganhou um produto oficial sequer por parte da Hasbro. Isso excluindo aqueles cards colecionáveis, mas eu não conto eles porque faziam cards de qualquer personagem. E hoje em dia na China estão lançando produtos dela a rodo. E eles vendem muito, porque por algum motivo que eu não sei, a fanbase chinesa de My Little Pony gosta muito da Peanut Butter. E na China também deram uma segunda chance pra G5. Pois com esses novos produtos, eles mudaram totalmente os designs dos personagens e a estética dessa geração em geral. Só na questão da variedade de personagens que eles estão vacilando um pouco. Mas essas novas versões são tão mais chamativas comparadas com as antigas que dá vontade de ter todas. Eu preciso muito dela, tipo, muito. Então esse vídeo que era pra ser sobre a decadência dos produtos de My Little Pony virou um vídeo sobre a decadência e ascensão deles. Porque com esse novo foco no mercado chinês, estão fazendo os produtos infinitamente melhores do que estávamos tendo alguns anos atrás. Por mais que atualmente a maioria desses produtos sejam exclusivos da Ásia, é um ótimo recomeço para My Little Pony, que estava bem mal das pernas até 2024. Porque assim viram que a franquia tem muito potencial, e talvez isso incentive a criação de novos projetos que com certeza chegarão em outras partes do mundo, incluindo aqui no Brasil. Eu espero que sim! Equestria Girls é um spin-off de My Little Pony, onde a história se passa em uma dimensão paralela em que as personagens de Equestria Girls são garotas humanas que precisam enfrentar problemas do dia a dia, ao mesmo tempo que elas são responsáveis por proteger aquela dimensão da magia de Equestria. Por mais que o desenho tenha feito muito sucesso na época que ele ainda estava no ar, ele teve um lançamento caótico. Não por causa da Hasbro, mas sim graças aos fãs de My Little Pony. Pois a fandom de My Little Pony simplesmente não gostou de Equestria Girls na época que foi lançado. E graças a isso, o lançamento do primeiro filme foi terrível, com críticas e xingamentos surgindo de todos os lados. Mas eu... O quê? Em 2013, quando My Little Pony A Amizade Mágica tinha praticamente acabado, já que a terceira temporada tinha acabado de lançar e era pra ela finalizar o desenho, uma página no Tumblr vazou uma imagem de versões humanizadas das personagens de My Little Pony. A pessoa postou essa imagem alegando ser de um futuro projeto da Hasbro, e essa ficou conhecida como a primeira imagem de Equestria Girls da internet. Assim, eu não achei muitas informações sobre como foi a reação da fandom nessa época, porque alguns dizem que foi um caos. Os fãs surtaram e ficaram desesperados com a ideia. Gente, acho que eu tô surtando um pouquinho. Pera, você chama isso aí de surtar? É uma surtadinha interna bem lá no fundo. Mas alguns outros relatos dizem que os fãs apenas acharam que fosse fake e só fizeram piadas. O que sabemos é que pouco tempo depois o vazamento se revelou verdadeiro, pois a própria Hasbro lançou as bonecas de Equestria Girls. E o ódio por Equestria Girls aumentou ainda mais quando o primeiro filme lançou, e os fãs detestaram. Xingaram os designs das personagens, xingaram a Hasbro e acusaram até que Equestria Girls fosse um plágio de Winx e de uma série de vídeos feitos por fãs que já existia antes de Equestria Girls. Tem uns shorts explicando essa história aqui no canal. Existem relatos de que alguns fãs malucos mandaram mensagens ameaçadoras pros envolvidos na produção
produção do filme, ao ponto de que supostamente alguns deles deixaram o projeto antes mesmo do filme lançar graças a isso. Sem contar o fato de que os fãs já estavam com os nervos à flor da pele por causa do episódio em que a Twilight vira unicórnio. Então quando anunciaram uma nova franquia baseada em My Little Pony, eles explodiram de vez. E descontaram essa raiva em quem não tinha nada a ver com isso. Mas essa foi a reação da fandom em geral. Especificamente aqui no Brasil, pelo menos, eu lembro da galera ter curtido bastante desde o lançamento. É claro! Eu não vou me aprofundar muito nesse lance do porquê o primeiro filme de Equestria Girls é tão criticado até hoje. Tô pensando em fazer um vídeo específico pra isso, que nem eu fiz com os Jogos da Amizade. Mas enfim, essa primeira impressão que os fãs tiveram não afetaram o desenho, por incrível que pareça. Mas apesar de Equestria Girls ser bem criticado, a franquia fez muito sucesso, tanto de audiência quanto de vendas. Graças a isso lançaram mais um monte de filme, série, curtas, dezenas de produtos, jogos e até eventos temáticos. Que notícia fantástica! Com Equestria Girls aconteceu um negócio estranho. Na época do lançamento, todo mundo odiou, como vocês puderam perceber. Mas depois de 2014, 2015, quando Equestria Girls já estava virando uma franquia de filmes, todo mundo passou a amar. Tanto os adultos quanto as crianças viviam fazendo teorias, fanarts, e os clipes do desenho pegavam muitas views no YouTube. Eu digo que foi um negócio estranho porque normalmente quando algum desenho odiado passa a ser amado pelo público, ou vice-versa, isso acontece anos depois do desenho já ter acabado. Com Equestria Girls, os fãs foram mudando de opinião enquanto o desenho ainda estava no ar. Isso provavelmente aconteceu graças ao lançamento do segundo filme da franquia, Rainbow Rocks, que ficou insanamente popular dentro e fora da fandom de My Little Pony.